Com relação ao componente chamado desempenho no modelo misto de financiamento para atenção básica, atenção primária, no âmbito federal, nós temos a publicação da Portaria 3.222, que trouxe indicadores para o ano de 2020. Mas, independente dos indicadores pactuados, é importante que todos nós saibamos qual que é a lógica dessa ação e dessa nova metodologia, dessa nova indução através do desempenho para as equipes. E, a partir disso, vocês podem verificar na tela alguns conceitos que foram colocados para que nós pudéssemos avançar nesse conceito de desempenho. Primeiro, indicadores que em algum momento possam ter como base a relevância clínica e epidemiológica. Segundo, indicadores que possam mensurar processos e resultados intermediários nas equipes de saúde da família, resultados em saúde, indicadores globais para a atenção primária à saúde. Outro fato importante é que na pactuação tripartite ficou acordado que a cada indicador novo nós teremos valores novos a serem desembolsados para o âmbito municipal. Ou seja, a partir de uma próxima pactuação, a partir do ano 2021 ou até mesmo antes, a depender do cenário financeiro federal para os municípios, nós teremos indicadores novos condicionados a valores novos. A partir do momento que os 7 indicadores pactuados até o momento têm o alcance desejado, isso não impede que nós, enquanto Sistema Único de Saúde, enquanto ambiente tripartite, não possamos pactuar um indicador que substitua outro que já não faça tanto sentido no sentido de indução das atividades na ponta. O monitoramento desses indicadores, ele também é quadrimestral, então assim como a avaliação dos cadastros vinculados, assim como os valores da captação ponderada, os resultados a serem alcançados no componente de desempenho seguem a lógica de avaliação quadrimestral. A granularidade dessas informações relacionadas ao desempenho, ela vai até o nível de equipe. O que isso significa? O gestor terá como mensurar os resultados até o nível de equipe. Então, é um pleito muito antigo dos municípios que essa massa de bilhões de dados que são produzidas na saúde possam realmente se transformar em informação para tomada de decisão. Então, dentro dessa lógica do Previne Brasil, foi muito forte a necessidade que essas informações realmente venham e estejam ao alcance tanto da gestão quanto dos profissionais e até mesmo da sociedade, para que todos entendam o que acontece na ponta nos territórios. E as metas relacionadas ao desempenho são graduais. O que isso significa? Por mais que comece com uma meta que não seja tão audaciosa, a tendência é que essa meta vá aumentando até o parâmetro previsto nas literaturas nacionais e internacionais. E os valores são ponderados, ou seja, nós temos pesos e valores a depender da realidade e da dificuldade que esses indicadores impõem à realidade municipal e das equipes. E como foi falado, a publicação que determinou os 7 indicadores para pagamento em 2020 foi a Portaria 3.222. Essa portaria ela traz indicadores relacionados às estratégias da saúde da mulher, pré-natal, saúde da criança e doenças crônicas, como vocês podem ver na lâmina em questão. O primeiro indicador é a proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira obrigatoriamente até a 20ª semana de gestação. O segundo, a proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV. Então, ambas dentro da estratégia de pré-natal. E também dentro da estratégia de pré-natal, a proporção de gestantes com atendimento odontológico realizados. Então, dos 7 indicadores, 3 estão relacionados à atenção do pré-natal. O quarto indicador é a cobertura de exame citopatológico, que é um indicador bastante conhecido, assim como os anteriores, porém, o Programa Previne Brasil está reforçando a necessidade de se fomentar e capilarizar esse tipo de ação por N motivos,
e principalmente pela necessidade de se rever e se adequar a processos de trabalhos existentes. O quinto indicador é a cobertura vacinal, no momento em 2020, da poliomielite e da pentavalente. O sexto indicador é o percentual de pessoas com hipertensão e que tiveram a pressão arterial aferida a cada semestre. E o sétimo indicador, o percentual de diabéticos que tiveram solicitação do exame de hemoglobina glicada. Ao olhar os 7 indicadores, talvez salte aos olhos das pessoas que acompanham, que estejam olhando a tela, que são indicadores que não necessariamente em algum momento vão verificar de fato o desempenho dessas equipes. Porém, essa é uma discussão que nós queremos fazer e vamos fazer junto no sentido de construção. O primeiro passo é a indução e reavaliar processos de trabalhos existentes. Por isso que mesmo alguns indicadores sendo bastante conhecidos de todas as equipes, fez questão de colocá-los, porque alguns resultados, os sistemas de informações e os dados oficiais acabam não trazendo uma realidade que seja adequada à necessidade da população. Um fato importante na portaria 3.222 foi o artigo 9º. O que diz esse artigo? Foi um pleito da municipalidade, do CONASEMES, com um conjunto de COSEMES, que a partir do momento que algum indicador dependa da distribuição e do fornecimento de insumos ou de treinamento específico, que seja avaliado se esses insumos e os treinamentos estejam realmente sendo executados, sendo disponibilizados, para que na falta de determinados insumos ou de determinados treinamentos que impactem no alcance dos indicadores por parte das equipes, o município não seja penalizado. Então a portaria deixa claro que a partir do momento que seja comprovado a falta de determinados insumos, como recentemente aconteceu em alguns casos, inclusive relacionados aos indicadores pactuados, o município e as equipes daquele município receberá 100% do indicador e do alcance necessário. Existe uma ficha de qualificação para esses indicadores, ela segue o mesmo molde da ficha de qualificação já conhecida dentro da pactuação interfederativa e outros instrumentos, porém ela traz um nível de detalhamento ainda maior. Essa ficha já foi publicada nos portais do Ministério e ela deve sempre sofrer alterações, lapidações, melhoramentos, para que ela seja o quanto mais explicativa e ilustre a necessidade, né, e o que se pretende com aquele determinado indicador proposto e pactuado. Nessa tela vocês podem ver um quadro que traz os 7 indicadores de pagamento para 2020 e 3 colunas. A primeira coluna do parâmetro, a segunda da meta e a terceira do peso. Essa distinção e esse entendimento é de suma importância para que todos possam executar a ação, o apoio nos territórios. Por quê? Quando nós falamos de parâmetro, nós estamos falando do que a literatura propõe, ou seja, o mundo ideal, né? Então, o parâmetro, por exemplo, para a realização de exames de sífilis e HIV em gestante, é igual ou acima de 95%. Porém, para esse momento de início do programa Previne Brasil e dessas ações de desempenho, foi proposto e pactuado uma meta de 60% desse indicador. Por quê? Porque é o início. Agora há pouco eu falei que as metas são graduais, ou seja, inicia em 60%, vai para 70%, 80%, à medida que os municípios e as equipes consigam alcançar essas metas propostas. Então, como todos podem verificar na tela, dos 7 indicadores, apenas o indicador da cobertura vacinal, a meta é igual ao parâmetro, né? E nesse caso, dificilmente poderia ser diferente. Os outros casos que sejam menos ou mais importantes, mas a meta começou de uma maneira mais não tão ideal quanto deveria ser e gradualmente ela vai subindo até que nós possamos chegar no parâmetro ideal proposto pela literatura. A terceira coluna, chamada peso, ela traz o peso entre 1 ou 2, ou seja, entre um valor de 10, eu vou dividir os pesos dentro desses 7 indicadores. Então,
Ao somar os valores 1 mais 2 mais 1, de acordo com o que vocês estão verificando na tela, vocês irão chegar ao total de 10. Por que esse número é importante? Porque ele servirá como base para o indicador sintético final, que será o responsável pelo valor financeiro a ser recebido pelo município. Então, como vocês podem verificar na tela, aqui nós temos o conceito para parâmetro, o conceito para meta e o conceito do peso. Ou seja, parâmetro, cenário ideal, literatura, meta, o que foi pactuado para o momento de alcance para que o município receba o valor proposto ao desempenho, e o peso é o peso que aquele indicador terá na soma da nota final e do indicador sintético a ser recebido pelo município. Dois fatos importantes nessa lógica do componente desempenho. O primeiro, caso o município tenha uma meta de 60% de alcance naquele indicador e chegou a 55% de alcance, ele vai receber o proporcional àquele 55% de alcance. Ou seja, não é uma regra que ou é tudo ou é nada. O município irá receber o proporcional do alcance realizado àquela meta. Então isso tem que ficar bem claro e é bem importante esse entendimento. Da mesma forma, é importante que se entenda que a meta proposta ela é baseada em 100%, ou seja, é 60% de 100%, não 60% do parâmetro, que é 80%. Isso também tem que ficar bem claro para que não se tenha dúvidas na hora de se avaliar os resultados a serem alcançados pelas equipes nos territórios. E como foi falado anteriormente, vocês podem verificar na tela a regra, do que nós chamamos de indicador sintético final, que ele corresponde ao cálculo do desempenho e ao conjunto dos 7 indicadores. Então, a soma do resultado desses 7 indicadores, com seus pesos e o alcance das metas, vão ser responsáveis pelo recebimento de um valor financeiro por parte do município. O valor ele é recebido no total repassado ao município. E a capilaridade da informação e os resultados poderão ser mensurados ao nível de equipe em cada território. Os valores financeiros começarão a ser pagos para o componente de desempenho na competência setembro de 2020, então de setembro de 2020 até dezembro de 2020, os valores do desempenho vão ser para esses 7 indicadores, e como está disposto na portaria 2.979, de janeiro a agosto de 2020, os municípios permanecerão recebendo os mesmos valores do PEMAC, até então do terceiro ciclo. Da mesma forma como é importante a parte de entendimento da ficha do indicador, dos pesos, dos parâmetros, os municípios e as equipes devem ter o discernimento e o conhecimento que essas informações elas estão sendo disseminadas até o nível de detalhamento da pessoa que foi atendida. E isso é muito importante para que as equipes possam fazer o manejo dessa população que está sendo atendida e a população que está sendo atendida impactando no alcance daquele determinado indicador. Então, por onde que as equipes e a gestão municipal acessam essas informações? Por dentro do Sistema de Gestão da Atenção Básica em Saúde do Ministério da Saúde, que nós chamamos de e-gestor. Esse e-gestor da Atenção Básica, ele traz essas informações tanto no nível público, onde os dados não são identificados, até um nível de detalhamento com acesso restrito, naturalmente, com o nome das pessoas envolvidas naquele atendimento, naquele alcance do indicador. Os painéis já estão disponibilizados desde o final de dezembro e cada vez mais estão com detalhamentos que subsidiam a gestão por parte das equipes e das equipes e do município no atendimento dessa população. A tela que vocês podem ver, ela é um exemplo de um indicador, o resultado de um indicador em um determinado quadrimestre, no caso a proporção de gestantes com consultas pré-natal. Existe uma disposição de cores para identificar quando o município ou aquele território
aquele estado, enfim, dependendo do nível de capilaridade, alcança aquele resultado, para que os municípios possam ver a progressão do alcance e, da mesma maneira, para que possa identificar possíveis problemas de registro da informação, que acontece muito, bem como necessidades de remodelagem dos processos de trabalhos existentes na ponta e com a gestão como toda do serviço prestado à população. Quando nós falamos de 2021 e 2022, nós não temos ainda definidos os indicadores que vão ser propostos, que vão se somar aos 7 indicadores existentes para 2020, ou até mesmo que possam vir a substituir. A portaria 3.222, ela é clara quando traz que esses próximos indicadores vão ser definidos dentro de determinadas ações. Então, traz ações multiprofissionais no âmbito da atenção primária, ações odontológicas, ações relacionadas ao HIV, ações globais de avaliação, ações relacionadas ao câncer de mama, enfim. A partir do momento que essas ações foram delimitadas, existe um debate tripartite técnico para que a gente possa avaliar quais serão os indicadores que farão mais sentido tanto para o ano 2021 quanto para o ano de 2022.